material madeira, matéria madeira, que é aquela que me interessa, se calhar, até especificar mais, porque projetar implica muito mais, tem outra dimensão. A mim interessa-me, se calhar, primeiro falar da matéria madeira, portanto, como material ancestral e principalmente material que nós passamos a ter um conhecimento sobre ele, tanto visual, sensorial, até porque, no fundo, a nossa infância passa exatamente por uma percepção, nem que seja muito leve, por superfícies em madeira, edifícios em madeira, construções em madeira e principalmente porque contactamos de uma forma quase natural com a natureza, onde há árvores, há milhares de espécies de árvores e que vamos tendo sempre esta percepção de que este material se desdobra em muitas outras artefactos de que cruza-se com a nossa vida. E isso é o primeiro contacto que nós temos com esta matéria, primeiro de uma forma quase despercebida, mas à medida que vamos crescendo, vamos tendo cada vez mais noção da importância e da aplicação que este material tem naquilo que hoje em dia nós conhecemos, as cidades, as casas, tudo. De uma forma mais encapotada, outras vezes mais visível, mas há sempre, e agora ultimamente ainda mais transformada. Portanto, é um material completamente, consegue ser contemporâneo em todas as histórias da arquitetura, desde o início até agora. Neste momento, a madeira é um material que está em cima de tudo o que tem a ver com as questões climáticas, com as questões da sustentabilidade, com a questão da economia circular. Tudo isso, a madeira parece que é um elemento que está sempre presente em todos estes passos que nós temos a dar em relação ao futuro. Sempre, porque a minha primeira obra foi um pavilhão pré-fabricado em cima de um estrado, portanto, a primeira obra foi totalmente em madeira, que foi a Praia dos Ingleses, que tem uma particularidade, que foi quando são destes equipamentos sazonais que são feitos para a altura do verão, mas que fez, portanto, essa construção ali na praia ficou muito perto do mar, era o sítio onde podia ser construído, aliás era o sítio onde tinha que ser construído, mas duas ondas o levaram, portanto, quando acabou de ser feito, passou a jangada. Portanto, é um material também muito interessante, porque não só para a construção civil, mas também para a construção naval, aquilo é que é um tema que eu gosto muito. E percebi que a jangada também não foi um princípio que estava nos meus planos, nem do cliente, mas gostei muito porque aqui na Marginal estão sempre imensos reformados e que deram uma tarde maravilhosa para eles, de divertimento, de ver um bar acabar de ser construído e estar, passado umas horas, a estar a flutuar no meio das ondas. Foi fantástico. O tema da pré-fabricação, da standardização, já me perseguia nessa altura. Isto porquê? Porque os timings para a execução, os preços, tudo isto estava em cima da mesa, portanto, desde essa altura, portanto, isto percorre toda a minha vida profissional e sempre fui muito atento a este lado daquilo que está à mão para poder resolver problemas. E a madeira é sempre um material que nós parecendo que não, existe sempre em qualquer sítio. Por ser um material muito espalhado e muito conhecido, rapidamente nós conseguimos resolver todas as questões de projeto e de problemas de construção através da madeira. Portanto, as minhas primeiras construções foram em madeira e depois a madeira passa para um outro nível, que também eu gosto bastante, que tem a ver com os moldes e que todas as obras em betão, para mim, as mais bonitas, são aquelas todas em que teve
a sua formação, a sua gênese em cofragens de madeira. Portanto, esta ligação da madeira com outros materiais sempre foi também muito presente na minha forma de projetar. Aquele projeto nasce de uma confluência de condicionantes que teve que ser resolvida quase de uma forma muito imediata, que foi o sítio onde era, portanto, lá em cima, perto de Foscoa, num vale, portanto, com uma condição topográfica muito interessante, mas não nada fácil, e também com uma série de incentivos fiscais que no final do ano de 2015, 2016, se proporcionaram para fazer investimentos. Portanto, houve uma conjugação e que se teria que materializar essa construção de uma forma muito rápida. A condicionante da construção em madeira surgiu logo como sendo uma possibilidade de executar uma obra em estaleiro e depois transportá-la para o sítio, e isso tem uma grande vantagem porque fazia com que os prazos se pudessem encurtar. A outra foi, no fundo, trabalhar como se de uma ponte se tratasse, ou seja, uma ponte trabalha-se não tirando os pilares, portanto, essa parte resistente, todo o resto é uma estrutura leve, e a estrutura leve sobre dois pilares que foi o que aconteceu, ajustava-se muito à configuração da pré-fabricação em madeira, mas acima de tudo é um ambiente espacial que tem a ver com um edifício de turismo, e que o conforto dado também pela matéria era um tema central para a execução desta pequena unidade hoteleira. Portanto, como costumo dizer, as sínteses do projeto fazem-se no início, portanto, a concentração do sítio, o programa e o sistema construtivo, quando se conjugaram, partimos de um pressuposto que a madeira como revestimento e como estrutura era o mais adequado para a resolução daquela pequena construção. E foi assim que aconteceu. É um edifício em ponte. Esse edifício em ponte tem as suas características, é um edifício em ponte, mas completamente modular, portanto é construído com 16 módulos, não parece, mas estão lá 16 módulos estruturais, que têm a ver com o módulo quarto, mas esse módulo desdobra-se e faz quarto de banho e faz corredor, portanto é uma multiplicação, é uma conjugação de módulos e portanto é um sistema muito simples de executar. O seu transporte também foi estudado de forma a que consiga lá chegar, e é um edifício totalmente, na sua concepção espacial, portanto aquilo que tem a ver com o espaço de estar, é totalmente em madeira. Os prémios são sempre muito bons, porque é sempre um reconhecimento, e não é só um reconhecimento da obra em si, é um reconhecimento de toda a equipa, e isso é muito importante, porque sendo um trabalho que é realizado por muita gente, o prémio simboliza um pouco esse reconhecimento que é repartido por todos. A Rusticosa ficou satisfeitíssima, achou que era um prémio que já lhes faltava. No próprio escritório e na própria parte das engenharias foi muito importante, porque não é um prémio sobre construção em madeira, que não é muito, não há muitos, e isso é muito importante. E depois também pelo nível que o prémio tem, portanto, porque as candidaturas são muito fortes, e a construção em madeira, eu penso que há, ao contrário que se possa julgar, uma tradição de construção em madeira em Portugal. Ela pode estar mais esquecida ou não. Acho que é necessário repescar esse know-how de construção em madeira, mas, ao mesmo tempo, há já também uma indústria acoplada a essa construção em madeira que nos dá também muitas hipóteses. Portanto,
É muito importante estes prémios porque nos põe em contacto verdadeiramente com quem hoje está a produzir ou que constrói elementos para a construção em madeira, portanto, esta parte mais standardizada, mais pré-fabricada, e que nos dá fruto da sua investigação, permite-nos ter soluções que são para nós muito úteis, porque uma das questões importantes, não só como para o ensino, que também que é um tema que é bastante querido, é o facto de nós não dominarmos hoje em dia exatamente como é que se constrói. Temos uma noção e, portanto, há um novo paradigma que eu acho que é muito importante, que todas estas empresas de pré-fabricação em madeira e de construção de peças, de standard de peças para a construção e para mobiliário, que seja o que for, em que incorporam nas suas equipas já arquitetos, designers, uma série de elementos que torna muito mais fácil o diálogo e o aprofundar de questões de detalhe que podem estar muito mais próximos daquilo que nós valorizamos e que de uma forma muito direta se conecta com a produção. Ou seja, isso é acho que é um tema que está encapotado neste prémio, mas que quando vamos analisar, e portanto eu como já tive o privilégio também de ser júri, consegue-se perceber na leitura dos inúmeros candidatos a construções em madeira que já há essa preocupação de perceber a otimização da construção em madeira e que todas elas têm já um pouco de inovação que é muito dado já pela investigação que estas novas indústrias da madeira nos proporcionam.